Olá, boa noite. Mais de 50 mil casos de violência doméstica foram registrados no estado durante o ano de 2014 pela Justiça Estadual. A cada 20 minutos, uma mulher sofre algum tipo de agressão física no Rio Grande do Sul. Esse é o tema que vamos discutir no programa desta noite. Fique com a gente. O Famecos Entrevista recebe a delegada Marina Dillenburg, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Participam do programa Jordana Job, Giana Milani, Letícia Bai e Ricardo Oliveira. Agradecemos a presença da delegada Marina. Delegado, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa perguntando justamente da violência contra a mulher. Ela tem aumentado ou diminuído aqui no estado? E se vocês têm algum acompanhamento através de estatísticas desses casos? Sim, a violência vem aumentando. Contudo, a gente não pode ficar atentos apenas aos números, porque esses números têm o que a gente chama de cifra negra, ou seja, muitos casos não são reportados. Então, a gente não pode se basear só nesses números como absolutos. Claro que é importante, a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, estão fazendo com que as mulheres nos procurem mais, lutem mais e queiram mais seus direitos, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que como essa violência se dá no âmbito doméstico, onde não há testemunhas, é em quatro paredes, fica difícil até testemunhas e outras pessoas se meterem, né, como a gente fala, e denunciarem esse tipo de agressão. Então, a gente trabalha, claro, com esses números, a gente vem acompanhando, mas a gente não pode considerá-los de forma isolada. Jordana. A senhora disse que os números aumentaram, né? Uhum. A violência aumentou ou tu acha que o número de denúncias das mulheres tem coragem de denunciar agora? Porque antes elas tinham medo. Tu acha que agora elas têm mais coragem de denunciar? Eu creio que, em tese, sim, porque essa Lei Maria da Penha, ela fez com que não ficasse mais banalizado a violência doméstica, especialmente a agressão física. Então, as mulheres acabam tendo um pouco, indiretamente pela mídia, assim, talvez não todo o conhecimento necessário, mas algum conhecimento de que elas têm o direito delas reservado, de que existe uma lei que protege somente a elas. Então, isso deu uma coragem, né, deu como se fosse um empurrão para que elas nos procurassem. Mas existem muitas mulheres que não, por mais que elas tenham acesso, e a gente não está falando só de classe social baixa, tem todas as classes. Tem mulheres que não querem se expor, há mulheres com poder aquisitivo alto que não querem ir até uma delegacia de polícia, que não querem ter que falar que o marido agride elas. Então, eu creio que sim, aumentou, mas não o suficiente. E quando isso acontece, as mulheres que denunciaram, elas têm algum apoio da delegacia? Assim, a gente trabalha numa rede de atendimento que é chamada Rede Lilás, que ela é um pacto nacional que foi feito pelo governo federal, então que junta a delegacia da mulher com outros órgãos do município, ainda é uma coisa municipal, que são casas de passagem. Lá em Gravataí, por exemplo, que é onde eu atuo mais, existe a Casa Lilás, que é um lugar onde a gente encaminha essas mulheres para que elas tenham atendimento psicológico, jurídico, inclusive. Então, assim, só que não são em todos os lugares que isso existe. Sim. Então, a gente não consegue ir além da nossa parte de investigar, porque, afinal, nós somos uma delegacia, nós investigamos crimes. Então, a parte social da coisa a gente não consegue fazer. E a gente precisa muito do apoio de outros órgãos. E é bem complicado ter uma rede que funcione direito e que a mulher consiga sair de casa e depois conseguir seguir com a vida dela com o apoio do Estado. Eu queria perguntar se quem tem denunciado mais, de um modo geral, tem sido as próprias vítimas ou testemunhas, pessoas que sabem de algum caso também têm ido alertar a delegacia? As vítimas nos procuram muito, a maioria são as próprias vítimas.
A gente tem o Disque 180, que são denúncias anônimas acerca de violência doméstica e familiar, que também vem bastante. Essas denúncias são mais em relação às crianças e aos idosos, né? Crianças que são negligenciadas pelos pais, que são até abusadas, que são prostituídas pelos próprios pais. Então, essas denúncias assim mais pesadas vêm através desse Disque Denúncia ou do conselho tutelar ou do colégio que nota que a criança está se comportando de uma maneira estranha. Mas assim, a violência doméstica mais específica em relação a homem e mulher, assim, de agressões, vem mais da vítima mesmo. E em um caso, por exemplo, se eu denunciar, se eu souber que uma vizinha minha, por exemplo, está sendo agredida, e eu denunciar e ela negar, e o parceiro dela também, como que fica esse caso? A delegacia investiga mesmo assim? Ou se não Sim, nós investigamos. Todas as denúncias que vêm do 180 são prioridades, elas vão direto para o setor de investigação. Então, a gente faz uma averiguação preliminar, porque a gente sabe que nem tudo ali é verdade. Então, assim, nunca vou saber a tua identidade. Quando chega chega uma mensagem para mim no meu e-mail, eu não sei quem é. Eu só sei o fato, o local, e aí eu mando a minha equipe lá e ela vai investigar. Se tiver fundamento, aí a gente vai instaurar um inquérito policial, a gente vai fazer todo o procedimento. E às vezes tem várias denúncias que têm procedência. No caso, a lei ela pode ser aplicada também numa agressão de um pai para uma filha, um irmão para uma irmã? Sim, a gente tem a tendência de pensar que a Lei Maria da Penha é só para marido e mulher. Mas não, ela pode ser aplicada também a ex-marido, namorado, ficante, pai, padrasto, irmão, primo, genro, sogro. Então, todas as relações no âmbito familiar em que a mulher é vítima tem aplicação da Maria da Penha. E relação homoafetiva também, no caso. Assim, a lei, a letra fria da lei, homem e mulher. Mulher vítima. Mas existem entendimentos e algumas delegacias pedem, inclusive, quando há relação homossexual, tanto do sexo feminino quanto do masculino. E nesses casos onde a mulher não manifesta a vontade de denunciar, uma denúncia feita por um terceiro, como é a aproximação da polícia para conseguir convencer a vítima a falar sobre esse caso? Primeiro a gente tem que deixar claro assim, que alguns crimes do Código Penal precisam da representação da vítima, ou seja, precisam que a vítima demonstre a vontade de querer que o inquérito seja instaurado, que depois esse inquérito seja remetido ao Poder Judiciário. Então, se a gente não tem esse start da vítima, a gente não consegue atuar. Então, por mais que eu tenha uma denúncia, por exemplo, de ameaça, chega até mim, olha, fulano é ameaçada todo dia pelo marido, ele ameaça de morte e tal, eu não tenho como agir. Entendeste? Agora, se há uma denúncia, assim, de que ele tá espancando a mulher, de que ele tá abusando sexualmente dela, que ele tá fazendo cárcere privado, por exemplo, não deixa ela sair de casa, aí eu tenho como agir. E aí a gente vai agir e tentar da melhor forma lidar com aquele caso, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que são coniventes com essa situação. Elas estão naquela situação, mas elas não têm discernimento de que aquilo ali é um cárcere ou de que aquilo ali é uma agressão. Então a gente tem todo um tratamento especializado, a gente tem uma assistente social que nos ajuda a acolher essa mulher para ela se sentir segura, para ela nos falar. Então, é bem complicado e delicado o nosso trabalho nesse sentido. E pegando um caso prático em que você atuou, como foi o procedimento para descobrir essa menina de 16 anos em Gravataí que estava em cárcere privado por um rapaz que tinha problemas com drogas e com o tráfico em Gravataí? Uhum. Esse caso foi assim, ó, a mãe dela é garota de programa. Ela trabalha na 118 ali na estrada ali que passa a Gravataí. Por ela ser garota de programa, ela acabou sendo negligenciada pelos órgãos que ela procurou. Então ela foi no conselho tutelar, ninguém deu bola. Ela foi na prefeitura, na posto de saúde, ela foi em vários órgãos ali de Gravataí e ninguém deu bola pra ela, porque já pré-julgaram que a garota de programa, drogada, tá inventando. O primeiro lugar que ela foi ouvida foi na DEAN. Então ela foi lá e a gente relatou, e a gente acreditou no que a gente comprou a ideia dela, digamos.
E aí ela nos deu tudo, a minha filha tá sendo ameaçada, eu também fui ameaçada, ela não sai de casa, ela tá grávida. Então, com base em tudo que essa mãe nos falou, a gente conseguiu ir atrás do mandado de busca e apreensão da menor. Fomos até lá, ela tava, né, eu não sei se vocês chegaram a ter contato com a notícia, mas ela morava num lugar podre, assim, num cortiço, era barata, era cocô de cachorro, de gato, rato, tudo que vocês podem imaginar. Aquela menina tava ali e ela não podia sair dali. Só que perguntada, ela dizia que não tinha problema. Pra ela aquilo não era o cárcere. Só que ela era uma menina de 16 anos, sem frequentar a escola, sem discernimento qualquer. Entendesse? Então, assim, é bem complicado. Aquele caso foi muito complicado. E ela chorava muito e eu sentia que ela queria me falar alguma coisa e ela não disse. Ela não se abriu. Mas eu sei que pelas outras provas, pela minha investigação, que ela realmente era coagida a ficar ali. E aí e foi em função da mãe dela que a gente conseguiu todas as informações e tudo que ela nos passou bateu. E você falou sobre a mãe dela era garota de programa, então vou aproveitar o gancho para fazer essa pergunta, que é como é o caso em relação a essas mulheres que fazem programa, quando elas chegam e dizem que foram agredidas ou tiveram qualquer outro tipo de problema, como se procede? Igual normal? a qualquer outra mulher. Não há porque ela é garota de programa que ela é obrigada a transar com o cliente dela quando ela não quer. E você sente A não ser que ela tenha o consenso dela, seja consensual. Tudo que não é consensual é estupro em relação à questão sexual. Então ela é tratada exatamente igual a qualquer outra mulher. E por que você acha que a mãe dessa garota não foi ouvida nos outros lugares? Preconceito. Preconceito por se tratar de uma garota, porque na cabeça das pessoas que... Inclusive, no dia que a menina foi pega na casa, alguns membros ali do Conselho Tutelar disseram não dá bola, porque isso é coisa da mãe dela que é louca e é garota de programa. A gente vai ao primeiro intervalo comercial. A seguir, saiba mais sobre a lei que protege as mulheres da violência e o projeto Patrulha Maria da Penha. Criado há 2 anos no estado, ele tem auxiliado na redução dos números de agressões. Já voltamos. Voltamos com o segundo bloco do Famecos Entrevista. Hoje nós recebemos no programa a delegada Marina Dillenburg, da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, uma delegacia específica que atende aos casos envolvendo agressões às mulheres, né? E, delegada Marina, nesse segundo bloco eu queria abordar justamente essa questão do projeto Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha aqui em Porto Alegre. Ele tem obtido resultados? Vocês têm um estudo desse projeto que foi implantado há 2 anos, principalmente nos territórios da Paz, na Loma do Pinheiro, na Restinga, nos bairros mais carentes da capital? Na verdade, agora a patrulha já existe em mais cidades do que não é só mais em Porto Alegre, né? Mas assim, a gente tem um resultado muito bom com a patrulha. Porque o que a patrulha faz? Ela trabalha em sintonia com a DEAN. Então, ela sabe os casos das mulheres que têm medidas protetivas em vigor e elas fazem uma patrulha evitando que o agressor chegue perto, que ele volte a entrar em contato com essa mulher. Então, eles estão apostos para, se caso isso acontecer também, eles possam intervir e que tudo seja feito dentro do que eu falei antes da rede, que é da Rede Lilás. Então, esse serviço com certeza melhorou e fez com que as mulheres também se sentissem mais confiantes, porque até então parecia que ficava tudo meio que no ar para elas. Elas não tinham a confiança de que aquela medida estava valendo, porque não é só um papel no fim das contas. Então a patrulha faz com que elas se sintam mais seguras, porque eles vão lá periodicamente, conversam com a mulher, veem como é que elas estão, como é que elas não estão, se o agressor entrou em contato. Eles reportam isso para a delegacia e para o judiciário também. Então o juiz que expediu a medida protetiva e às vezes até o mandado de prisão, em alguma ocasião, já fica sabendo, tem esse feedback.
Então é muito importante o trabalho deles. Tinha que ser maior, tinha que ser mais ter mais abrangência no estado, mas assim, aos pequenos passos está fazendo um baita serviço. Queria aproveitar e perguntar do botão do pânico, que uma época estavam se falando de que a mulher podia apertar o botão se sentisse alguma coisa, uma ameaça, se chegaram a levar adiante esse projeto? Não. Hoje, atualmente, o que a gente orienta? 190. Qualquer agressão, qualquer ameaça, que se ela se sentir de qualquer forma ameaçada pelo agressor, 190. E a tornozeleira? Eu vi que tinha um projeto também. Elas Sim. usam? Não uso. Hoje não existe a prática. Sim. Talvez algum projeto de lei, alguma coisa nesse sentido para que eles usem ou elas usem, assim, venha a acontecer. Mas hoje não tem. Elas contam com a patrulha e o 190. Aproveitando e pegando essa parte da Maria da Penha, eu queria saber exatamente o que constitui, por exemplo, se for um caso de que não chega a ser uma agressão, mas for um assédio, um abuso, isso também entra na Maria da Penha ou é só a violência que constitui exatamente? Sim, a maioria das pessoas entende que a violência seja só física, mas a Maria da Penha abrange qualquer tipo de violência, não só a física, não só a sexual. Então é a violência patrimonial, que a gente sabe que tem marido que tira o dinheiro da mulher ou da mãe, violência contra a honra. Então, homens que xingam as mulheres, que diminuem essas mulheres. Todo tipo de agressão se enquadra na Lei Maria da Penha. Desde um xingão até o homicídio, uma lesão corporal, tudo isso é englobado. Não é só a agressão física. Abuso sexual, tudo está envolvido na Lei Maria da Penha. O que motiva mais as agressões, assim? É a questão do álcool, das drogas? Tem um estudo do DEAN nesse sentido de pesquisar também essa questão, o que influencia o agressor a cometer esses atos de crueldade contra suas parceiras? Na verdade, isso é uma questão bem profunda, que também não é só uma questão de política pública, de segurança pública, é uma questão também de criminologia. Então, assim, o que a gente sabe? Que esse ciclo de violência, ele não surge do nada. Então, esse agressor, provavelmente ele aprendeu com alguém, com o pai ou com a mãe, a ser desse jeito. Então, ele foi educado assim. Ele viu, por exemplo, a mãe apanhando, viu o pai batendo, então ele reproduz. E a mesma forma a mulher. Daqui a pouco o carinho, entre aspas, que ela tinha do pai era um soco, um tapa, um xingão. Então, as pessoas acabam reproduzindo isso. E isso vai criando um ciclo. E aí isso, às vezes, atravessa gerações e gerações. E é muito difícil sair desse ciclo. E aí qualquer coisa, que já tem uma família conturbada, uma relação conturbada, qualquer coisa é o estopim. Mas a maioria das vezes que a gente vê são as drogas, que acabam sendo o que dá quando dão as agressões mais que vão parar mesmo na delegacia com brigada, aquela coisa bem trash, digamos assim, é quando tem álcool, droga, ilícita é quando tem. Mas assim, não quer dizer que quando o homem, que geralmente é o agressor, esteja só